Agora, na nossa entrevista ao vivo de hoje, vamos falar sobre golpe de Estado com o cientista político Luiz Paulo de Melo Costa. Luiz, seja muito bem-vindo ao Informativo. Muito obrigado, Matheus, mais uma vez. Sempre bom estar aqui contribuindo com o debate, né, com o jornal. Estou à disposição sempre. Né, e esse tema é um tema importante, um tema, inclusive, quente. Né, estamos comemorando aqui, agora passou um ano, né, do 8 de janeiro. Então, discutir o golpe de Estado, né, discutir democracia e tudo mais, é muito importante nesse momento, né, e estou sempre à disposição de vocês. Luiz, para a gente iniciar esse bate-papo, né, qual que é a definição de golpe de Estado? Muito bem, Matheus, e quem está acompanhando a gente. Primeiro que na ciência política, né, não existe um consenso muito claro, né, do que é golpe de Estado. Inclusive, você tem mais pesquisa sobre ditadura, né, e tudo mais, mas aqui pensando, né, para poder ajudar no debate aqui, também aqueles que estão, né, e aquelas que estão assistindo a gente, pensar o golpe de Estado, né, uma definição básica é um grupo, né, um grupo político, né, uma força política que resolve, né, articular por conta, né, de algum tipo de desacordo com a linha política que está sendo estabelecida pelo Estado, pelo governo, resolve, né, a partir disso, criar condições para alterar, né, o rumo, né, da política, o rumo do próprio Estado e do governo, e para isso ele vai depor, né, aqueles e aquelas que estão, né, de fato, operando o Estado e o governo, né, seja presidente, seja o próprio parlamento, e aí com isso, né, vai estabelecer uma linha política própria. Né? Então é aquele ato, né, de você tirar um grupo do poder para colocar outro grupo no poder para poder conduzir, né, os negócios do governo e os negócios do próprio Estado. Né? Então, em linhas gerais, seria isso, e vale sempre bom lembrar, todo golpe militar é um golpe de Estado, né? Mas nem todo golpe de Estado é um golpe militar. Então você tem experiências, né, não só no Brasil, mas no mundo, de golpes de Estado, né, que foram feitos por civis, mas também teve golpes militares. Né? Por exemplo, né, no Brasil, em 64, um golpe de Estado, né, conduzido por militares. E recentemente, né, na história brasileira, tivemos o 8 de janeiro de 2023, né? Sim. Como pode ser caracterizado, né, esse episódio? E para quem não está por dentro do assunto, né, qual contextualização, né, você pode estar passando para a gente? Olha, Matheus, ainda é muito recente, né? Tem pouco mais de um ano, né? O 8 de janeiro, então os estudos do campo da ciência política, da própria sociologia política, da própria história, estão sendo ainda construídos, né, sobre o 8 de janeiro. O que nós temos elementos para poder apontar, né, para o nosso público e para o debate é que houve de fato, né, hoje já tem um consenso, né, estabelecido que houve uma tentativa de golpe de Estado. Né? Você vinha de uma radicalização, né, de uma polarização do processo político no Brasil desde 2016, né, que tem a ver com o impeachment da presidente Dilma, que inclusive tem um debate, né, sobre se foi golpe ou se não foi golpe. Né? Então você também tem esse elemento, né, importante aqui, recente. E aí, nesse processo de polarização, você tem as eleições de 2022 marcadas por essa radicalização, e você tem um grupo, né, ligado ao ex-presidente que buscou radicalizar esse processo e tentou, né, e articulou, na verdade, uma tentativa de golpe, né? Alguns, né, você tem elementos, inclusive, que estavam à frente do governo chamando de autogolpe, né? Ou seja, antes de acabar as eleições, antes de acabar o mandato, né, você já ter elementos, né, para poder dar uma continuidade e superar, né, e não ter eleições ou não levar as eleições das últimas consequências. Né? Então, o que nós estamos estabelecido hoje é que o 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe. Né? As investigações da Polícia Federal, né, e também o processo, né, que está correndo no Tribunal, no STF, né, está levando, né, tem a materialidade, né, está com a materialidade de que foi uma tentativa de golpe mesmo. Você tem pauta, minutas, né, você teve uma articulação com alguns elementos das Forças Armadas, com alguns elementos também da sociedade civil, que estavam articulando, né, para poder manter o presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, né, no poder por mais um tempo. Né? Então isso está caracterizado como uma tentativa de golpe, e as investigações estão ainda, né, como você já discutiu, que estão ainda em processo, e pelo que eu estou entendendo, né, pelo que a gente está acompanhando, existe cada vez mais a materialidade da ideia de que foi, né, uma tentativa de golpe real em 8 de janeiro, né, e um golpe, de certa medida, né, até violento, né, pela destruição de patrimônio público, ameaça, né, a autoridades públicas. Então foi um elemento muito sério, né, foi um fato muito sério na nossa frágil democracia, né, nossa recente democracia. Então vale a pena, né, a gente se debruçar sobre isso. Então é importante discutir o 8 de janeiro. Né?
Você comentou a respeito das investigações, né? E nesse sentido, né, qual que é a situação dessas investigações hoje e por que elas levaram um ano aí, né, para se iniciar, né? Olha, Matheus, primeiro que é um tema muito sensível, né? Você vai ter a Polícia Federal e os órgãos competentes para discutir, tem que levantar, né, de fato, a materialidade dos fatos, porque acusar, né, dizer que foi golpe ou que não foi golpe, né, é muito fácil. A questão é provar no processo, no devido processo legal, né, de fato, de que houve uma tentativa de golpe. Então, eu acho que as investigações elas já começaram de fato, já logo em seguida do 8 de janeiro. Eu acho que as provas mais contundentes, né, inclusive os depoimentos do Cid, né, que era o braço direito, né, era o chefe de ordens, né, o ajudante de ordens do ex-presidente. Você tem também depoimentos agora do general Gomes, que dão materialidade na ideia principal, que é a tese lá atrás defendida de que o Bolsonaro, né, ele tinha ideia, né, ele tinha, né, não só ideia, mas ele participou ativamente desse processo. Esse é o grande, né, vamos dizer assim, a grande questão, né, se o presidente, o ex-presidente, estava envolvido ou não nessa questão. E aí a investigação ela vai demorar nesse sentido, porque você tem que ouvir muita gente, você tem que, né, dar o devido processo legal, você tem que, né, buscar mais elementos para ter essa materialidade. Eu acho que agora está se fechando, vamos dizer assim, essa investigação, conduzindo, né, pelo que eu estou entendendo, de que houve, de fato, uma tentativa de golpe e a cúpula, não só do governo, né, passado, mas elementos das Forças Armadas e da sociedade civil estavam, né, ativamente buscando, né, essa tentativa de fugir das 4 linhas da institucionalidade, né, porque o golpe de Estado é isso, é você tentar, né, mudar as regras do jogo no meio do processo para que outras forças políticas, né, de oposição, né, outras forças políticas que pensem ao contrário, pensem, né, de forma diferente do que está posto, não possa disputar ou que se disputar e ganhar não leve, né. Também era uma tentativa, né, se por exemplo Lula como Lula ganhou, uma tentativa era, por exemplo, não dar posse, né? Então esse era o elemento que eu acho que hoje, né, está se apontando como, né, já quase fechado nisso. O que nós temos que saber, Matheus, é o desdobramento disso, né? Vão ser processados, não vão ser presos, não vão, mas tudo isso vai depender do próprio processo legal, né? Luiz, e como prever uma situação como essa, né? Tem alguns indícios, tem como prever esse tipo de ocorrência? Matheus, eu acho que o golpe em si, né, é sempre um ato muito da noite para o dia, né? Ninguém sabe. Eu estava no domingo, estava na minha casa, né, assistindo TV, né, e tudo mais. Tinha uma semana da posse e de repente você vê aquela invasão lá em Brasília. Então não dá para prever. Principalmente a gente, né, que não está acompanhando ali propriamente dita. Mas eu acho que as instituições democráticas, né, as instituições do país, se elas estão funcionando regularmente, elas têm como prever sim. Então, por exemplo, né, as próprias agências de inteligência das polícias do Brasil poderiam, né, ter de fato algum conhecimento sobre isso, né, principalmente, né, as Forças Armadas deveriam, né, ter algum tipo de acompanhamento. E eu acho que em termos democráticos, em termos de instituições, o que nós temos que fazer para poder não só prever, mas evitar, é entender, né, fazer um debate, que eu acho que é um pouco do que nós estamos fazendo aqui, por isso a importância, né, dessa conversa, é de que a população, né, que as pessoas que estão disputando a política, nós que estamos, né, acompanhando isso, tem que entender que a regra democrática ela vale para todos, né? A democracia tem as suas contradições, tem as suas dificuldades, mas é melhor, né, atuar na democracia, é melhor atuar nessa institucionalidade, né, apesar de tudo, do que você cair, descambar, né, para uma ditadura onde os seus direitos são tolhidos, né? E num ano eleitoral como esse ano é importante discutir isso, né? Porque é isso, vamos votar, vamos eleger deputados, no caso aqui é vereador, né, prefeito, que defendem ditadura, que defendem que as liberdades democráticas sejam reduzidas. Então, eu acho que para ajudar a prever, nós temos que ter mais debate, mais participação política. Talvez esse seja o problema, inclusive, da democracia contemporânea. As pessoas votam e não participam mais desse processo político, né? Além da votação, existe, né, na minha opinião, né, observando e estudando, existe um anseio de participação política, né? E eu acho que nós temos que ampliar, né, essa participação para garantir que a democracia ela se estabeleça e ela consiga, né, de fato, resolver as contradições da sociedade. A gente sabe que é complicado, né, mas eu acho que é um caminho, pelo menos, para que todos nós, né, que temos opiniões políticas, né, que assistimos, que debatemos, sejamos contemplados nesse processo. É difícil,
né? É contraditório, mas é o único caminho, né? Porque senão é ditadura, e aí eu acho que não é o caminho que nós temos que percorrer. E como que as pessoas podem ser mais participativas, né, nesse sentido, né? Você pode mencionar alguns exemplos? Claro, eu acho que tem uma coisa, né? A primeira questão é entender que a política, que ela é feita de debate. A política é contradição, né? Então, as pessoas, né, os grupos políticos, os partidos, seja lá o que for, têm que entender que o elemento da contradição, ou seja, a minha ideia, ela não pode suplantar pela força a ideia do outro. Então, se você já entra no debate político, né, entendendo isso, você vai entender a importância, né, de respeitar democraticamente as opiniões, né, das pessoas. E é óbvio, né, que tem limite. Nós não podemos, né, em nome da liberdade, né, de expressão total, defender ideias como nazismo, né, ditadura e seja lá o que for. Isso tem limite. Eu acho que outra questão é que, além da participação eleitoral, a população ela tem outros meios de participar politicamente. Ela tem condições de participar, né, aqui na universidade, se você for estudante do movimento estudantil, do movimento sindical, se você for técnico, né, e professor, você pode participar, né, ativamente, por exemplo, no seu bairro, através das associações de bairro, porque tudo isso tem a ver com política, né, tem a ver com construção de consenso, tem a ver com busca, né, de melhoria da qualidade de vida, não só nossa, na nossa família, né, da sociedade em geral. Então, eu acho que nós temos que ampliar esses espaços de participação política para além das eleições. E eu acho também, né, pensando nessa questão, é que nós temos que nos formar politicamente, entender, né, por que a política é tão importante, né, por que a gente, né, defende a ideia de que a política está no nosso dia a dia, para que a gente possa cada vez mais se posicionar de forma crítica, né, de se posicionar de uma forma que a gente respeite, né, a diferença e tudo mais, mas que a gente possa, né, avançar enquanto sociedade. Então a participação é fundamental, né, e aí todos os espaços políticos que for possível, sempre respeitando, né, o limite da liberdade de expressão e respeitando também, né, a opinião contraditória. Eu acho que isso é fundamental. Luiz, a gente já está chegando ao final da nossa entrevista, né? E qual recado você deixa para quem está nos acompanhando, né? Supondo que um golpe de Estado acontecesse, né? Quais seriam as consequências? Matheus, né, quem está acompanhando a gente, eu acho que um golpe de Estado, né, caso aconteça, né, ele é prejudicial porque ele vai tirar, né, do eixo tudo aquilo que já estava sendo construído. Então você pega uma democracia igual a nossa, né, que é muito jovem, tem pouco mais de 40 anos, né, depois do processo de democratização. Então você imagine políticas públicas que já estão estabelecidas, acordos políticos, né, que estão estabelecidos entre as entidades, entre os três poderes, tudo isso pode levar, né, a partir de um golpe de Estado, de uma desestruturação da vida social, né? Você pode, numa ditadura, né, caso, né, seja uma ditadura, você pode acordar um dia e, né, pela sua posição política, você pode ser preso, né? A sua família pode ser presa, você pode ser prejudicado. Então, por isso que, apesar dos limites que a gente, né, aponta aqui na democracia, ela ainda é, por enquanto, né, o único meio, né, possível de fazer transformação social, né, no parâmetro, né, da nossa vida contemporânea. Então, muito cuidado, né, quando a gente tiver, e é uma dica mesmo, né, muito cuidado com aqueles e aquelas que defendem ruptura democrática, né, nesse padrão, né, principalmente para um rumo para a ditadura. Porque a gente pode defender isso agora, mas amanhã nós podemos, né, ser, né, aqueles que vão ser maior prejudicados nesse processo, né? Então, democracia, apesar de seus limites, ainda é um caminho muito melhor, né, do que um golpe de Estado ou né, rumo a uma ditadura, por exemplo. Muito obrigado, Luiz, pela sua participação. Obrigado, e é sempre bom, né, estar aqui conversando com vocês, e eu estou sempre à disposição da TV Universitária.